uma jornada que a gente precisa passar, que não é fácil, que a gente precisa encarar, mas o fato de você transformar isso em história, levar auxílio para outras pessoas, uma palavra de carinho, uma ternura... Uma vontade de viver, assim, eu não sei nem explicar. E eu te digo mais, eu me amo mais careca, viu? E aí uma onco-friend, onco-amiga, né, que eu não conheço, ela falou pra mim, seja mais... paciente com você mesmo. Exatamente, ela falou, seja mais paciente, ela falou, se olhe com mais ternura. Ela ainda falou pra mim, né? Meu nome é Larissa Venezian. Meu nome é Mariana e esse é o Pod Mama. Hoje que você que trouxe ela. Super feliz, mas vocês não fazem ideia. Porque quando eu estava no tratamento da minha mãe, pesquisando por aí, eu encontrei ela. Gente, é um prazer para mim, enquanto cuidadora e como profissional, ter você aqui. Obrigada. Doutora, obrigada demais, demais. Obrigada, gente. Nossa, é um prazer estar aqui, contar a minha história, compartilhar. E que delícia que a gente conseguiu se conhecer pessoalmente. A gente só se falava pelas redes, né, na jornada da sua mãe. Então, também é um motivo de muita felicidade para mim. Obrigada. Obrigada, doutora Nathalie, por estar aqui. Você é uma pessoa muito iluminada. Ontem eu estava vendo o seu Instagram e eu já fiquei com o coração quentinho de você vir aqui hoje, Obrigada. dividir um pouco para as nossas pacientes, para as nossas seguidoras, né? Porque é o que a gente estava conversando agorinha. O nosso objetivo é esse, é trazer cura através da informação. E se não for a cura, tranquilidade, mais calma, de entender os próximos passos e como vai ser. E é muito rico que você também é ginecologista e tem muito a agregar pra gente. Obrigada. Obrigada. Doutora, assim, de início, se apresente para os ouvintes do Pod Mama. Quem é você? Tá. Complexo. Meu nome é Nathalie, eu tenho 37 anos. Eu descobri um câncer de mama com 36, foi esse ano, no comecinho do ano. Eu sou médica ginecologista. Também trabalho como ultrassonografista, sou obstetra também. Atualmente estou voltando ao trabalho. Sou natural de Rio Claro, interior de São Paulo. Atualmente moro em Conchal. Tenho um noivo que já é o meu marido na vida, que eu ia casar esse ano. E por conta desse diagnóstico do câncer de mama, eu tive que adiar esse sonho que sempre foi meu. Eu sou uma pessoa feliz, de bem com a vida. Mas depois do diagnóstico, gente... uma vontade de viver, assim, eu não sei nem explicar. E quando você é colocado de frente com a finitude, ou você, ou com pessoas próximas como você, né, nasce uma vontade de fazer um tanto de coisa. Então, hoje, eu sou uma pessoa muito mais feliz, animada para fazer as coisas, para maternar, que é uma coisa que eu tinha dúvida, e agora eu quero viajar, eu quero casar. Então, eu sou uma pessoa, assim, empolgada hoje em dia, né? Então, eu me resumo brevemente dessa forma. É muito legal isso que você falou, porque é uma das coisas que a gente fala. O diagnóstico traz a gente muito pro presente. E aí é inevitável a gente pensar, por que eu não fiz aqueles planos, aquilo que eu queria fazer? Eu tô enrolando, porque às vezes... Não, eu vou viver, eu vou fazer, né? Exatamente. A gente sempre vive... As pessoas, no geral, a gente vive pensando no futuro. Não que a gente não deva pensar e fazer planos a longo prazo, mas a gente tem que ter plano de agora, a médio, longo prazo também. Mas a gente sempre fica trabalhando para comprar alguma coisa lá. Aí, quando você chega lá, não, mas não tá bom, eu vou fazer lá. E aí, a vida acontece no agora. Entendeu? Nossa, agora. É exatamente o que a gente estava falando na nossa última gravação. A única coisa que existe efetivamente é agora. O futuro é uma projeção da nossa cabeça. Mas a nossa vida é muito inconstante, tanto como você viu. Do nada aparece um tumor e você tem que lidar com isso. Acabou. Exato. A vida é impermanente. Agora a gente tem que lidar com isso. Claro que a gente tem que ter planos para o futuro, senão a gente fica perdido, né? E Com se certeza. Deus quiser, o amanhã vai chegar.
Mas a gente tem que viver agora, né? E é uma das coisas que a Fá até me fala. Lari, eu comecei a sentir o gosto da comida. Eu comecei a estar aqui, a ver como é bom eu estar aqui com você agora. Porque esse momento não vai voltar nunca mais, né? É verdade. A gente tá aqui trocando conhecimento. Então, a gente tem que estar feliz agora. A gente tem que estar vivendo agora. E muitas vezes a gente não está presente. A gente tá pensando em um monte de coisa. Essa é a vida, assim, atribulada que a gente vive. Eu falo isso que você falou dessa vida atribulada, inclusive para nós, médicas e médicos, profissionais de saúde num geral, não tem, em geral, uma qualidade de vida muito boa, né? Não, mas diz que tem os estudos que mostram que a sobrevida da mulher médica é menor do que as menor. mulheres. Eu vi. Assim, Ginecologista, então, ginecologista tá é o que no não topo. dorme, né, amor? Mas é isso. 36 horas de plantão, será? Quando eu contar pra vocês o jeito que eu descobri o câncer de mama, pra mim ficou claro que você precisa ter tempo, amor próprio, tempo, se enxergar de verdade. Não é só olhar se a maquiagem tá borrada, sabe? Se a gente não tiver esse tempo, isso que eu tive nesse dia, se eu não tivesse visto... Nath, você sabe que eu ouvi sua história ontem no caminho do plantão. Claro. E eu pensei exatamente isso. A gente tem que falar sobre autoconhecimento. Porque você conhece muito seu corpo, né? Porque você... Conta pra gente como é que você descobriu o seu tumor. Então, pra situar, eu ia casar em junho, né? Tava tudo pronto, tudo certo e tal. E eu queria fechar meu vestido de noiva. Aí eu falei, bom, vou separar uns meses antes. Então, última semana de janeiro, comecinho de fevereiro, eu peguei essa semana para fechar meu vestido de noiva. E assim foi feito. No sábado, eu saí, fui pra Piracicaba, tal, achei meu vestido de noiva. Tava com a minha cunhada, com a minha mãe, fomos comemorar. À noite, saí com 2 amigas para comemorar. Uma delas falando que tinha nódulo. Ela é, assim, mais ou menos da minha idade. Ela, eu tô com nódulo, tal. B3, BRADS 3, né? Não é nada. Ela, mas eu acho que vai ser câncer. E ela tem essa cancerofobia. Eu nunca achei que eu ia ter nada, gente. E aí eu falava pra ela, Karina, para com isso. Ela, não, eu vou fazer terapia, eu preciso tratar, porque se eu tiver alguma coisa... Beleza, isso foi no sábado. Na segunda, meu primeiro dia de férias, eu fui treinar, sempre treinei das 5 às 6 da manhã, porque era o horário que dava, então eu ia das 5 às 6. Cheguei em casa, fui tomar banho, João Paulo trabalhar, e aí eu tava lá, pelada, na frente do espelho, e eu comecei a olhar. E eu conheço o meu corpo. Foi aí que eu vi o primeiro sinal. Eu olhei, e eu tava mais magra, eu falei... Será que esquisito, essa mama tá menor que essa? E é uma coisa que eu falo pra não apavorar ninguém. Mama menor, maior é normal. Só que eu vi que tava diferente do que eu conhecia. Porque eu conhecia meu corpo. Falei, tá estranho, parece que tá menor à direita. Aí eu achei que o contorno embaixo da mama tava mais reto. Ele não tava assim, né? Tava mais reto. Aí eu falei, fiquei encanada. Fui fazer outra coisa, tomei café, voltei pro espelho. Parece que o negócio chama você, né? Eu confesso que o fato de eu ser ginecologista ajudou um pouco. E aí eu comecei a fazer os testes, que teoricamente a gente teria que fazer sempre na consulta, né? E mastologista com certeza faz. Ergue o braço, põe a mão na cintura, aperta. A hora que eu pus a mão na cintura e apertei o peitoral, assim, eu vi o sinal da retração. E era uma retração, parecia uma celulite, gente, embaixo do meu peito. Era bem sutil. Tanto que mostrei pro João Paulo, que não é médico, né? Mostrei pro João Paulo, meu noivo. Ele falou assim, pra mim tá normal. Não era uma coisa bizarra, mas me chamou a atenção. Eu falei, cara, a retração não tá normal, né? E eu fiquei triste com aquilo, encanada. E aí eu mandei mensagem para um amigo meu, que faz mama. E ele falou, vem, você tá de férias, pode vir fazer ultrassom. Aí eu fui no mesmo dia fazer. E o João Paulo foi comigo, eu esperei pra ele ir comigo. Parece que você já sabe que vai vir coisa ruim, sabe? Palpava a minha axila. Gente, eu palpei tanto essa axila minha. Parecia que abriu um rombo aqui embaixo, sério. Palpava demais. E aí, mas não tinha nada. Aí fui fazer, na segunda passada do ultrassom, um nódulo. Ele é super meu amigo, ele também ficou meio passado ali. Acho que é um cisto espesso. Eu falei, Rafael, isso é um nódulo. Eu falei, meu Deus, eu lembro que eu olhei pro João Paulo e falei, eu tô com câncer. Da onde que ia surgir aquilo? Eu já tinha feito, eu fazia ultrassom de mama. Não existe uma recomendação, né, que a gente faça, mas a gente faz. Eu fazia ultrassom de mama. Tinha feito ano passado. E eu vi aquele nódulo, que a princípio ele não era palpável, porque ele é bem profundo, né? Ele não era palpável, tinha 1,9 centímetros. E aí ele já falou, vamos biopsiar? Eu acabei não fazendo a ressonância antes, biopsiei primeiro. E já fiz a biópsia no mesmo dia. E
A esposa dele, que é a Alice Junqueira, que é mastologista lá em Limeira, ela tava lá também. Ela falou, não é nem o nódulo que me incomodou, essa retração. Ela falou, né? Ela falou, pode até ser, né? Sei lá, um fibroadenoma esquisito. Ela falou, mas a retração não é bom. E não é mesmo, né? Hoje eu vejo e falo, gente, não tinha como não ser alguma coisa, né? E aí foi pra patologia, eu tinha amizade com a patologista também. E em 24 horas liberaram um laudo. Eu tava em casa com o João Paulo, porque aí, gente, eu não conseguia fazer nada. É devastador, gente. Isso, parece, todas as pacientes falam, Ares que abre um buraco e você entra isso. ali. E a dúvida de não saber. A dúvida, eu, assim, não posso dizer que é pior, mas assim, foi muito ruim essa angústia. Porque eu, como médico, já tinha quase certeza. O João Paulo achava que não era nada. O João Paulo falou assim, não é nada, imagina. 36 anos, quem vai ter câncer com Mas 36 você é anos? ultrassonografista, né? Você viu a imagem. Pois é. Então, só que você fica sempre contando, A né? gente quer Ai, se enganar. Será? A gente quer se enganar. Será? E eu pensava assim, meu Deus, eu não vou poder ser mãe. Porque eu já pensava, olha onde a cabeça vai. Eu já pensava assim, eu vou fazer químio, aí eu não vou poder engravidar. E aí, não, Olha, não é vou, que a no cabeça do 36 eu ficava médico é fazendo assim, as né? contas, falava, não vou ser Já. mãe. E assim, eu nem tinha certeza que eu queria ser mãe. É que na hora que o negócio aperta, aí você fala, não, eu quero ter 10 filhos. Era meu sonho ter É meu cinco. sonho, E nem lembrei de casamento, pra falar a verdade, nem na hora. E aí eu tava em casa com o João Paulo, que eu não conseguia comer, gente, eu emagreci um monte na primeira semana de não conseguir comer. E aí essa minha amiga Alice Junqueira ligou pra mim, e a hora que eu vi que tocou, eu falei, bom, eu vou pegar o celular, e eu vou falar, ela vai falar assim, amiga, é fibroadenoma! E se ela falar, oi, tudo bem? Eu já sabia que era. Aí foi, oi, tudo bem? Aí ela falou, saiu o resultado. Eu, Ela, você tá sozinha? Falei, não, tô com o João Paulo, tô em casa. Ela, é carcinoma. Eu nunca mais vou esquecer isso. É carcinoma, é invasor, é grau 3. E eu fui perguntando. Caí 67 de 90%. Pasmem, 90%. É assim, é horrível, né? E aí tá, tem incito. Ela começou a falar as coisas. Eu falei, tá bom. Eu não chorei. Falei, o que eu tenho que fazer agora? Estadiamento. A gente precisa ver a extensão da doença. E ressonância de mama, né? Eu falei, beleza, vou fazer. Aí eu trabalho, sou sócio de uma clínica de imagem. Então, eu já fui no mesmo dia à noite. Eu falei, melhor à noite que vai ter menos funcionário, tudo, né? O bochicho é menor. Mas para eles, eu contei. Para o pessoal que trabalha na clínica comigo, eu falei, eu não quero que esconda de ninguém. Perguntou, doutora tá investigando câncer de mama. Doutora tá com câncer de mama. Pode falar. Não queria que criasse essa coisa, sabe? Até pra tirar esse estigma, Exato. Mas assim, é muito difícil, gente, quando vai fazer exame de estadiamento. Para mim, foi o pior dia de todos, foi esse. E foi ali que depois eu chorei pela primeira vez. Porque eu tava passando lá na máquina, e assim, eu no lugar de paciente pela primeira vez. Nunca fiquei doente, nunca operei nada, né? Nem uma unha encravada. E eu passando lá e colocaram um cobertorzinho em mim, eu falei, nossa, que bom, gostoso, né? Porque aí fiquei quentinha. Todos meus amigos, nós somos 10 sócios, tava tudo, 7 tava lá olhando eu passar na telinha. E eu falei, meu Deus, acendeu tudo. Ai, meu Deus, onde vai estar? Porque eu ficava pensando, eu falei, meu Deus, será que eu vou morrer agora, com 36 anos? É isso que eu vivi, foi isso. E até que aí, depois a gente viu que não tinha nada, que a doença estava só na mama mesmo, também não tinha na axila, depois eu fiz a ressonância de mama e tal. Também foi outra comemoração, né? Então, Fiz as pequenas cintila, fiz um monte de vitórias, coisa, né? E aí, quando saiu todos os exames que eu fiz e que eu vi, eu falei, não, a gente comemorava, abraçava João Paulo, minha mãe. Engraçado, e que eu vejo as pessoas de fora, hoje eu penso assim, eu vou achar que eu sou louca. A menina tá com diagnóstico de câncer e tá aí comemorando, que é um HER2, ou tá comemorando, que é, né? Porque pra gente se torna assim, você comemora As que acaba chances de aquilo. você viver, de você se curar, né? Exatamente. Ô, Nath, mas é só pra eu falar. Eu me reconheço um pouco nisso que você tá falando, porque eu tive a mesma sensação. Eu tive um chivanoma na coluna, Não né? acredito. Esse ano. Menina! Só que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui lá, eu tava com uma dor nas costas, aí radiando pra perna, falei, tô com hernia de disco. Aí fui lá fazer o exame. E assim, falei, não quero que contraste, não, porque eu sou alérgica, nem aceitei o contraste. A hora que eu desci e vi a imagem, porque eu peguei só a imagem, eu vi um nódulo lá no meio da minha medula, mas mais pra baixo, assim, eu não sei ver isso aqui não, né? Sentei, aí mandei pra Rafa, minha amiga radiologista, eu tive exatamente tudo que você falando, eu tô me identificando. Ela ligou, amiga, eu falei, não,
ela tem uma lesão expansiva, não sei o que. Eu falei, eu vou morrer. Fala, pode falar, eu vou morrer. Ela, calma, a gente precisa fazer a ressonância com contraste, todo o crânio e neuroeixo, porque até aí podia ser uma metástase. Sim. Na minha cabeça foi assim, é uma metástase, cadê o tumor primário? Era bem redondinho, assim, no meio da coluna, eu falei assim, não. Aí fui fazer a ressonância, aí foi 50 minutos de ressonância. Todo é o crânio, duro, né? neuroeixo. Então, tudo que você foi falando, eu fui me identificando. Eu só pensava assim, será que eu vou viver até aqui? Será que eu vou parar de andar? Será que eu vou morrer? Será que eu vou... E eu já pensava assim, Muito ruim, acho né? que eu vou procurar uma clínica de cuidados paliativos. Eu não quero passar por isso. Eu não quero isso aqui, sabe? Mas eu super E aí, entendo. assim, eu saí da máquina comemorando uma neurocirurgia, sabe? Então, assim, porque... É isso. Exatamente! Graças a meu Deus, era um tumor benigno, que é um chivanoma, operei, ficou tudo bem. Mas aí, quando eu saí, eu lembro até hoje, era Marcos o nome do moço da ressonância, o técnico. Eu falei, Marcos, tem o que mais aí? Ele, não, é só aquela lesão. Aí mandei pra Rafa e ela falou, não, isso é característica chivanoma, você vai operar, vai ficar bem. Então, é o que você falou, aí saí comemorando Tá que eu ia ter que comemorando. fazer uma neurocirurgia. Graças a Deus, eu vou Mas ter é que... um peso que, É, né? mas então é muito difícil, né? Demais. Pra gente estar do outro lado. Isso de você ser jogado num abismo no Uhum. diagnóstico. E aí você só cai. Porque é só É. porrada que você vai levando, né? E Você antes só da cai. gente continuar, queria atentar uma coisa que foi muito legal que você falou, do autoconhecimento. Porque hoje em dia, né, a nossa recomendação da sociedade brasileira não é nem o autoexame mais, né? É o autoconhecimento. Justamente porque o autoexame ele pode confundir até com relação ao ciclo menstrual, a mama pode estar mais engurgitada e tudo mais. Mas se você conhece a sua mama, né? Exatamente. Então, a orientação é essa, é você se conhecer no espelho, você tocar a sua mama, porque você tem que saber como é a sua mama, para você entender quando vem uma alteração, como foi que aconteceu com você, né? Exatamente. Então, é legal a gente passar isso também, retração, se você palpou um nódulo, se tá saindo alguma secreção pela sua mama, principalmente sanguinolenta ou aquela transparente, se você notou que sua mama ficou mais vermelha, ficou parecendo que tá com uns furinhos assim, procure uma mastologista, né? Um médico, um ginecologista, porque geralmente as pacientes procuram primeiro o ginecologista e depois o mastro. Mas é só uma coisa que eu queria E eu frisar. acho importantíssimo isso, gente, de verdade. Porque foi isso que me chamou a atenção ontem ouvindo essa história. Eu falei, nossa, eu quero falar isso. É. Porque foi muito importante o seu autoconhecimento. Porque você... Porque a gente sabe que quanto antes, melhor, né? Olha, E você eu pegou um tumor conheço, inicial, não palpável, graças a Deus, né? Numa paciente jovem, que é difícil. é difícil. Então, assim, isso tudo influenciou no seu tratamento, na sua sobrevida, na sua resposta. Então, isso é muito importante pra gente frisar. A gente tá em outubro, né? Não vai sair agora em outubro, mas a gente tá em outubro pra gente frisar o autoconhecimento, o rastreamento e o acompanhamento. Como você falou, na sua idade de 36 anos, a gente ainda não tem essa indicação de fazer a mamografia. Mas a gente recomenda, faça um ultrassom, acompanhe, tenha um ginecologista de confiança e conheça o seu corpo, né, Nath? É imprescindível isso, porque eu percebo que o Outubro Rosa, né, fica muito em cima de mamografia, que é realmente o que vai diagnosticar até antes do nódulo aparecer, né, em fase inicial, que é o que realmente tem impacto na mortalidade. Mas a gente não pode fechar o olho para a quantidade. Eu, como médica, não tinha noção da quantidade de paciente jovem. Jovem? Muito. Antes, assim, não tinha 25 anos. 21 não tinha. anos. A gente tem uma paciente lá de 21 Então, anos. gente, olha, 25, 28, 32, 30, 30, nossa, 30 e um poucos anos. monte de abaixo de 40. E realmente não tem essa indicação da gente fazer a mamografia. O autoexame, comprovadamente, assim, não é uma coisa que a gente recomenda. Mas A gente orienta o autoconhecimento. o autoconhecimento. Porque você tá lá no banho, você dá uma passadinha, você já conhece, assim, mais ou menos. Olha seu corpo. Eu sempre fui muito, assim, atenta no meu corpo. Isso é uma qualidade que eu tenho. E depois que eu me tornei ginecologista, é uma coisa que eu fico de olho mesmo. Eu sempre falava para as pacientes, conheça a sua mama, conheça seu corpo. Olha, tá esquisito, pergunta. Coceira, alguma coisa. Pergunta, vai no médico, né? Mesmo que você não consiga ter acesso a um mastologista diretamente, você passa em algum Procura ginecologista, ajuda, né? Então, eu acho que não dá pra gente virar as costas e só ficar em cima da mamografia, porque existe essa população que depois eu acabei fazendo, gente, fiz 5 mamografias num dia. Então, assim, eu já fiz 300 mamografias. Eu tinha umas calcificações, então até dava pra ver aonde era o nódulo, mas não era uma imagem feia, porque é uma mama jovem, não é legal, assim, né, pra ver na mamografia.
Mas eu acho que isso é uma coisa que é importantíssimo para nós, como médica, falar sobre isso também e levar essa informação para as Sim. pessoas. Tá, continuando no seu estadiamento. Você ia perguntar alguma coisa? Eu ia Desculpa. perguntar, nessa questão, né? As pacientes normalmente procuram um ginecologista. Como ficou a sua questão profissional pós o diagnóstico e qual é o seu olhar para com a paciente a partir desse momento? Mudou? Mudou. Na verdade, mudou não só em relação às pacientes, mas em relação a todas as pessoas. Eu mudei. Eu não gosto de falar assim, eu mudei para melhor, né? Eu tô diferente do que eu era, né? Eu tenho meus traumas, meus gatilhos, com certeza, como qualquer pessoa que passa por uma coisa tão difícil, né? Mas, num primeiro momento, eu confesso que eu tava de férias, né? Aí depois eu me afastei. Eu não conseguia lidar, porque eu sendo ginecologista, cara, eu via lá todo dia. É câncer de mama, é muito difícil. Exames de imagem, entendeu? Então, me dava um gatilho ali, né? Até eu criar coragem, porque me dava assim, eu falei, meu Deus, eu não tô fazendo nada, né? Eu tenho essa potência dentro de mim, que a gente exerce na nossa profissão. E aí, eu resolvi abrir, foi aí que eu abri no Instagram. E aí, eu contei que eu tava com câncer de mama para quem quisesse ouvir. Porque eu comecei a ver uma série de mulheres no Instagram. Eu juro por Deus, gente, eu pegava o Instagram e digitava assim, câncer de mama. E apareceu essa, apareceu aquela. Aí eu começava a ver uma galera nova, que aí você procura uma coisa, já só aparece isso, né? E aí eu começava a fazer o Netflix do Instagram, né? Da pessoa. Eu ficava horas assistindo os destaques das pessoas que estavam curadas de triplo negativo, de HER2, de câncer de mama, num geral. E aquilo foi me dando uma força, foi a única coisa, e eu falo pra vocês, pra mim, foi a única coisa. E fé, que é uma coisa assim que sem ela não daria. Eu testei minha fé. De verdade. Mas isso foi a única coisa. As pessoas falarem, a ciência, gente, eu li mais de 10 artigos científicos de HER2, que era o meu subtipo. Eu ficava lendo sobre vida, só que é muito difícil, né? E aí me ajudou muito. E aí, quando eu abri no Instagram, assim, eu percebi que eu conseguia ser melhor também, sendo médica e tendo passando, né? E agora tendo passado pela jornada. Porque Quantas é pessoas você está diferente. ajudando com o seu projeto no Instagram? Olha, eu agradeço, porque realmente eu acho que a gente ajuda, como me ajudaram também, né? Assim como um É dia um você ciclo. pesquisou, hoje você aparece nessas Para as pesquisas. pessoas que pesquisam, né? Uhum. Então, e aí como médica, eu acho que eu sempre fui uma pessoa empática, mas agora, ai, minha mãe faleceu, eu não conheço ela, eu não conheço a mãe dela, mas você fica assim, abre um buraco assim no coração, você fala, meu Eu Deus, sei o quanto que ela essa família passou e, infelizmente, algumas pessoas não conseguem superar a doença, assim, né? A gente não fala que alguém perde, né? Ninguém perde, Sim. mas não consegui. Infelizmente, o câncer mata muita gente ainda, né? Eu fico, assim, devastada, porque eu sei o caminho que essa família passou. Eu falo essa família porque o câncer adoece todo mundo, Todos. né? Então, é diferente, entendeu? Daqui para frente, que agora eu tô voltando ao trabalho, eu penso que vai ser, assim, difícil lidar com alguns casos de câncer, assim, também. Mas, estando do outro lado, eu acho que eu vou conseguir Eu acho que ajudar Deus te deu essa melhor. missão agora. Talvez. Te colocou junto. Talvez, Porque isso você consegue, me parece que você ressignificou muito. E agora você vai trazer isso para ajudar muita E gente. segurar na mão da paciente com propriedade, né? Acho que isso é o diferencial. Uma semana antes de eu ter o diagnóstico, de eu sair, né? Teve uma paciente, não era câncer de mama, mas que ela estava em investigação de câncer de colo de útero. E ela foi lá, eu fui fazer o ultrassom dela, eu fui conversando, ela me mostrou o exame dela. Mas eu falei, mas espera aí, não era um diagnóstico assim, né? Ela tinha vindo de um outro profissional. Aí eu falei para ela, calma, você falou para mim que você estava com câncer, mas você não tá com câncer. Eu comecei a explicar. E aí arrumei uma outra pessoa para fazer a biópsia certinho, enfim. No final das contas, ela tinha uma lesão lá no colo do útero, mas que não era câncer. Ela tirou, ela tá bem, tá ótima. E essa paciente, ela ficou agradecidíssima. Eu mandei até para uma professora minha de Ribeirão Preto, a doutora Patrícia Melli, que ela faz, né, basicamente isso, ela trabalha só com isso, com PTGI. E ela amou e deu tudo certo. E assim, ela tava
onde eu estive, no buraco, né, quando você tem o diagnóstico, né? Foi um diagnóstico errado que deram pra ela. E essa paciente me agradeceu tanto, gente, tanto com essa história. E aí, uma semana antes, ela mandou uma cesta super linda, né, de coisas pra mim lá, mandou uma carta escrito à mão, e ela, você não sabe quando você me ajudou. E eu olhava, eu falava assim, mas poxa, não fiz quase nada, né? Mas pra assim, ela foi muito. E hoje eu vejo. O quanto essas pessoas que você entrou te ajudaram, e elas nem sabem, né? Muitas vezes o tanto que elas te ajudaram. Porque você fica se sentindo tão sozinho, por mais que minha rede de apoio é maravilhosa, gente. Não, e é muito legal você estar aqui falando isso, porque dá muita força pra gente continuar o nosso podcast. Porque a gente começou pensando isso. E se a gente trouxer a voz das pacientes? Porque, assim, eu sou mastologista, a Lê tá aqui é mastologista, a gente tá vivendo com vocês o dia todo, a gente não passou o que vocês passaram. Entendeu? Então, assim, a gente precisa que as pessoas falem, né? E que as pessoas se identifiquem. E a gente vê isso acontecendo, até me arrepia. Isso acontecendo mesmo, e você validando o quanto foi importante pra você, fala assim, não, Deus falando, tá no caminho certo, pode continuar. Né? Exato. Eu acho sensacional o que vocês estão fazendo aqui, dar voz pra mulheres que passaram por isso. Não só porque eu sou médica, mulheres que passaram por isso. Não, mas você veio aqui, já veio a Raquel, que tem 32 anos, acho que ela teve com 32, né? Agora ela tá com 34. E teve a Raquel, teve a Fabrícia, minha amiga, também é médica, mas assim, pessoas... A Raquel que teve o câncer, e aí assim, a gente vai fazer uma live com a Juliana, que também é uma paciente minha, que é uma pessoa comum, que teve um câncer de mama. E fora que assim, gente, eu sou médica, mas assim, a partir do momento que eu tive o diagnóstico, desligou o médico na minha cabeça. Exatamente. Virei paciente. É claro. Os traumas igualzinho, entendeu? Que aí até a oncologista virou pra mim e falou, Nath, você tá igualzinha as pacientes. Eu falei, mas eu sou paciente. Mas eu sou paciente. Eu sou paciente. Deixa eu te contar. Eu falava pra ela assim... E vocês vão dar risada, porque a gente ri, que a paciente fala assim, você tá com uma cara estranha. Você tá escondendo alguma coisa? Não esconde nada. Eu falava isso pra ela. E ela, que cara? Que cara que eu concentrada. Ela falou, não fiz cara nenhuma. E a gente fica assim, ela falou assim, ou ela mandou assim, não mandou com ponto e vírgula. Você fica... Ela tá me escondendo alguma coisa. É engraçado você tá do outro lado, sabe? Ô, Nath, você já viu aquele filme do Dennis Slayman, que descobriu a terapia anti-hair? Já. Chama Uma Chance para Viver. Eu fico pensando, por que não estão nas plataformas de streaming? Que a gente tem que ver, pelo menos, numa qualidade ruim, que é no YouTube, né? Eu passo pra todas as minhas pacientes. Eu mesmo já assisti umas 5 vezes, eu fico emocionada. Quando eu vi ele pessoalmente, eu fiquei com vergonha de tirar foto com ele. Tipo assim, igual assim, sabe, um artista. Eu assim... mas ele revolucionou. Ele revolucionou a história de um tipo... Ele ganhou o prêmio Nobel, né? Porque ele simplesmente revolucionou a história do tratamento do HER2. Ele criou um remédio, uma terapia-alvo, que é para esse tipo de tumor específico dela, que praticamente é igual um antibiótico para uma bactéria. Vai lá e mata. O tumor é uma coisa absurda. Então, assim, ele é um ser humano... E ele continua trabalhando hoje com os inibidores de ciclina, estudando câncer de mama a vida inteira, né? E ele lutou muito, né? Quem tá aqui vendo, escute, veja o filme, chama Uma Chance para Viver. Ele lutou muito para conseguir implementar, porque no começo ninguém acreditava nele. Imagina, e não sei o que. Dele, não, mas eu descobri, eu sei, sabe? Você imagina você saber que funciona e você não tá conseguindo implementar? Então, mostra toda a luta dele para implementar e tudo mais. E aí, os primeiros estudos que tiveram até que ser parou o estudo, porque, assim, era uma coisa absurda o quanto que era a diferença. Você estava condenando uma pessoa a não tomar esse remédio. Entendeu? Então, foi uma revolução mesmo. Então, é muito legal. Que é um subtipo muito agressivo, muito né? agressivo, mas que tem uma terapia-alvo. Por isso que a gente bate na tecla. Precisa descobrir cedo, né? A gente tem a prevenção do câncer, né? Fazer exercício, que a gente sabe, né? A gente fala, não fumar, beber, não beber, ou beber o menos possível, se cuidar, sobrepeso, enfim, tem esses fatores. Mas o fato é, o câncer, ele tá aí, ele vai existir, nós vamos continuar vivendo com ele nas nossas vidas. A gente precisa descobrir cedo, né?
que é o principal fator para a cura, né? Se a gente descobre um tumor em estadio inicial T1, você tem 95% de chance de cura. Se você descobre um carcinoma in situ, você tem 99% de chance de cura. Então, por isso que tem que fazer mamografia todo ano, né? Eu fico muito chateada quando eu vejo viralizando coisas assim das pessoas falando que mamografia dá câncer. Porque assim, né? é um desserviço, porque já temos muitos estudos randomizados, já provado por A mais B, é uma estratégia no mundo inteiro, o rastreamento. As mulheres, no geral, têm menos chance de morrer por uma doença por fazer um exame todo ano. Rapidinho, né? Um exame que é tão rápido. Entendeu? E é isso. Então, por isso que a gente tem que sim bater nessa tecla, não só agora. Até a Fabrícia, que é essa minha amiga, ela fez um trocadilho, né? Que é o procura, né? Que é e daí ela colocou cura, bem grande. Que é assim, procurei, achei, curei. Então, a gente colocou no nosso Instagram e a gente vai fazer como se fosse esse movimento, sim, né? E a gente vai falar todos os meses, a gente não vai falar só em outubro. O outubro, ele é muito importante. O Outubro Rosa é uma campanha de disseminação mundial, que ajuda muitas mulheres e que faz diagnóstico de muitas mulheres. Mas o rastreamento, ele pode ser em qualquer época. Então, a gente entende a importância do Outubro Rosa, mas a gente acha que deve existir um movimento que seja todo ano, todos os meses. Então, a gente se propôs no nosso podcast a falar todo mês sobre rastreamento. Perfeito. Sim. Eu achei interessante que você falou isso, né, do procura. Eu lembro sempre de uma paciente. Eu comecei a fazer o exame nela e ela falou assim pra mim, eu vim fazer, né? Meu marido sempre fala pra mim, você fica fazendo exame, quem procura acha. Mas quem acha cura. Exato. Eu virei pra ela e falei, quem não procura também acha, mas acha tarde demais. E essa é a verdade. Então, E aí, quem tá no comando é a doença, não é você. Se a gente tem um diagnóstico precoce, a gente consegue fazer uma cirurgia conservadora. A paciente, muitas vezes, não vai precisar passar, às vezes, pela quimioterapia. Ou, se passar, vai passar por um esquema menos agressivo. Vai ter menos morbidade. Então, assim, é tudo. Às vezes, não precisa da radioterapia. Então, quanto antes você descobre, menos agressivo é o seu tratamento. Com certeza. O diagnóstico tardio te tira opções. Ele tira o direito de você escolher. Você tem que aceitar o que dá pra fazer, né? Exatamente. E aí, assim, com quadros agressivos, tratamentos agressivos, né? E aí a gente tem que lidar com todas essas coisas que são muito difíceis, né? Que é a quimioterapia, enfim. Mas, ao mesmo tempo, são tratamentos que curam também as pacientes até com tumores mais avançados. Então, a hora que descobrir, tem que tratar. Não tem outra saída, né? Não tem. Fazer quimioterapia não é fácil. Na verdade, foi muito difícil. Mas assim, num geral, vamos falar, você tem que tomar cuidado para falar isso, mas num geral, na ideia que eu, Natália, como médica também tinha, foi melhor do que eu imaginava, entendeu? Porque até eu, né, que sou médica, que trabalho dentro do hospital e tudo mais, a gente tem aquela coisa meio ainda de filme, estigmatizada. Do paciente que vai para quimioterapia, que tá emagrecido, com olho fundo, moribundo. Exatamente. E muita gente tem essa ideia. E não, gente, grande parte do tempo da minha quimioterapia eu fui pra academia. Um dia eu tava lá, deitada, com dor no corpo, não conseguia. No outro dia eu ia. Não tô conseguindo mais ir na academia. Nas 2 últimas quimios eu não conseguia mais, assim. Aí eu fazia caminhada. Se eu tava ruim, eu fazia caminhada lá no quintal da minha casa. A gente precisa de resiliência mesmo para conseguir enfrentar. Mas o dia que eu tava boa. Eu ia passear, né? Até fui viajar no meio de químio. Então, assim, não é fácil, nem um pouco. Porque a parte física, ela pega bastante, assim, né? Você quer... Imagina, 36 anos, você quer se sentir normal. Não tinha uma dor, gente, né? E aí você começa, aí dói aqui, dói ali, fogacho. Porque eu comecei a fazer os Zoladex para bloquear os ovários, né? E, gente, fogacho é uma coisa que eu respeito a mulher do climatério. Porque é ruim pra caramba. Eu sou super defensora da reposição hormonal, continuo sendo, apesar de que não vou poder fazer. E agora eu respeito mais ainda, porque acaba com a qualidade de vida. É muito ruim. Não, eu sei que nem todo mundo vai passar por isso, mas eu, como era muito jovem e fui jogada na menopausa, assim, do nada, então vem com tudo, né?
Então, é uma coisa que sobe, gente, eu falava que parecia um palito de fósforo, porque daqui pra cima, verdade, daqui pra cima ficava vermelho, parece que tá pegando fogo, assim, sabe? Meu Deus, é ruim demais. Então, a quimioterapia é uma fase muito desafiadora, difícil. Foi a pior parte pra você acha? Foi. Foi a pior parte porque é uma luta com o corpo, entendeu? Assim, você acorda e você fala... Nossa, às vezes, teve alguns dias, poucos, mas teve alguns dias que eu tava tão, assim, debilitada, eu não aguentava mais reclamar, assim, né? Então, eu falava, não vou reclamar. Eu ficava deitada, assim, ou tinha algum sintoma muito ruim, assim, né? Eu falava, meu Deus, será que eu vou acordar amanhã? Eu pensava, será que eu vou acordar? Assim, hoje eu penso, que absurdo, né? Por que eu pensava isso? Não precisei ficar internada, tem gente que acaba tendo que internar, né? Imunidade e tudo mais, mas eu não pulei nenhuma químio, não baixei dose, neuropatia, é muito ruim a neuropatia, gente, que coisa chata, que coisa ruim. Ficar formigando, eu não sentia pé e mão. Na primeira químio, a gente perde um pouco da propriocepção. Então, você falava assim, coloca a mão na boca. Eu não tinha certeza que era aqui. Engraçado isso, né? Eu falava, não, é a boca. Eu olhava no espelho e falava, não, tá aqui a boca. Sabe assim? Sabe o negócio de nenê, que não acerta a boca? No primeira química, que aí você faz dose dobrada nesse esquema, eu não sabia onde era a minha boca. Queimei meu dedo no fogão, que eu não senti que tava quente. Porque você não tá preparado. Agora eu já tô vacinada com isso, né? E assim, passou 90% da neuropatia, ainda tem um resquecinho, assim... Mas passou. E aí eu pensava, meu Deus, será que é isso? Então é isso. Se eu não morrer, isso aqui que é a minha vida. E eu falava pro João Paulo, eu falava, não, é uma fase, né? Eu falava, porque você olha e fala, meu Deus, mas tá tão longe de terminar. E assim, no fim eu olho e falo, passou rápido. Mas a minha visão da hora ali é aquilo, você só vai afundando. A gente só romantizar também, né? Eu ouvi ontem, né, na sua entrevista, você falando que teve uma hora que você pensou, até pra gente pegar o gancho da importância do acompanhamento psicológico. Mas será que eu quero viver? E foi a Raquel também falou isso pra mim no podcast. Ela falou, tinha hora que eu olhava e falava assim, eu não sei se eu quero viver mais. Sabe? Porque assim, gente, é muito difícil. Você tá passando, porque você tá com medo, você tá com uma doença que tá ameaçando a continuidade da sua vida, e você tá tendo que enfrentar aquilo tudo. Então, assim, a gente é humano. Por mais que a gente seja forte e tudo, a gente é humano e a gente precisa, às vezes, ter... O núcleo de apoio é tudo, né? E também acompanhamento psicológico, né? Me ajudou demais. Eu já fazia terapia antes, né? Eu só mantive semanalmente, eu faço. E realmente me ajudou muito, assim. Da primeira vez que eu contei pra ela, pra minha terapeuta, que eu amo a Rosária, ela é maravilhosa. Faz 3 anos que eu tô com terapia com ela. Ela assustou também. Ela também é humana, né? A hora que eu falei, ela... assustou, assim, né? Então, foi muito ruim eu ver ela e eu ter que, tipo, consolar ela. Não, calma, eu não vou morrer, sabe assim? E várias pessoas, amigos, às vezes eu falei, olha, gente, eu não vou consolar. A hora que eu aprendi com a minha terapeuta a não consolar as pessoas do meu diagnóstico. Porque a pessoa assusta, meu Deus, eu tô devastada. Eu falava, caramba, e eu? O negócio tá em mim. Eu falei, será que eu vou morrer? É isso? Aí falavam assim, adianta o casamento. A minha tia falou, vamos adiantar o casamento? Tipo assim, gente, ela vai morrer. Vamos realizar o último desejo dela. Vamos realizar o último desejo dela. Gente, juro pra você. Às vezes não é por mal. Mas as pessoas têm uma falta de... manejo, né? Eu falei, não. Aí vamos manter o casamento. Eu não queria manter. Primeiro que eu queria focar. Assim, não quero o tratamento, o casamento. Eu quero tratar. Entendeu? O único problema era aquele. Clima. Não, mas é exatamente. A partir do momento que você descobre uma doença, você só tem um problema. Acabou o resto. Todos os outros problemas da sua vida acabaram. Exatamente. Você só vai resolver esse. E acabou. Então, realmente, você falou da rede de apoio. Eu falo que eu testei meu casamento antes de casar, né? Então, e eu falo pro João Paulo também que ele é a minha pessoa na vida. Porque, óbvio que ele já era o meu escolhido, né? Que a gente ia casar. Mas, cara, não tem muitas coisas piores do que você passar por um tratamento de câncer. Porque, assim, o diagnóstico é devastador. Mas o tratamento, ele é cruel, humilhante, às vezes, né? Ele é. E é difícil isso. E ele é a minha pessoa, porque ele me colocava no centro, assim, da realidade de novo, sabe? E nem todo mundo consegue isso, né? Tem pessoas que, por exemplo, a minha mãe me ajudou muito, mas ela não conseguia fazer isso comigo. Porque ela também, às vezes, dava uma capengada ali, né?
no sentimento mais das mãe, coisas, né? difícil, né? Você vê um filho passar por isso. Uhum. Lógico que ela queria que fosse com ela, eu tenho certeza. Mas era comigo. Então, e aí quando eu via ela fraquejar, isso me deixava, assim, mal. Então, eu precisava de alguém que fosse firme, fosse chão pra mim, na hora que eu não tive chão, né? E aí você começa a abrir luz das coisas. Você começa a comemorar as pequenas coisas, Sim. né? Aí a químio é difícil, porque aí você vai, raspa o cabelo, cai o cabelo. Eu falava, não vai cair. Caiu. Caiu. A oncologista... E eu não quis usar a touca. Uhum. Por diversos motivos. Eu acho que tem quem use, dá certo e ótimo. Eu não era uma coisa que era 100%. E eu sou uma pessoa que, assim, eu entro de cabeça no negócio. Na hora que eu virei a chavinha e falei, tem coisa pior que isso? Tem coisa que não tem cura, tem coisa... Eu comecei e isso foi a minha virada de chave. Eu falei, não, vamos. Só vamos. E eu falei isso pra mim mesma, e dali pra frente eu nunca tive dias muito ruins, assim, psicologicamente. Com a terapia, e ela sempre me resgatando ali na terapia, né? E a rede de apoio, pra mim, não posso falar que é impossível, porque infelizmente tem pessoas que não têm uma rede de apoio, né? Então não dá pra eu falar que é impossível, mas é muito mais É difícil. muito mais difícil. Né? Então, você ter pessoas com quem contar, e eu me permiti também, eu acho que isso Ser foi uma cuidada. melhora, Ser ser cuidada. Porque eu ocupava um lugar de chefona, assim, sabe? Eu resolvo, eu sei, eu sempre, desde pequena, eu sempre fui E muito super assim. mulher mesmo, né? E assim, eu tenho a minha potência, mas assim, eu consegui abrir espaço para outras pessoas terem. Cuidarem João de Paulo, você. minha mãe, cuidarem de mim, porque era sempre eu querendo abraçar tudo. E não dá, você não consegue, entendeu? Uhum. Então, ou sob muita dificuldade a pessoa consegue fazer isso. Então, se tem pessoas, tem gente que vai ter uma rede de apoio aí com amigos, né? E médicos, enfermeiros, a equipe ali, né? Minha psicóloga, que também estejam alinhados com isso no Uhum. tratamento. Porque, infelizmente, não é assim em todo lugar. Não são Uhum. todos os profissionais assim. Às vezes eu penso que tem profissionais que a gente deveria falar assim, se retire da oncologia, né? E isso é uma verdade. Não adianta a gente passar pano, né? É verdade. Porque tem profissionais bons em todo lugar, mas na oncologia é um perfil de pessoas que a gente A precisa. pessoa está muito fragilizada. Sim, Ela está passando por uma coisa muito difícil. Você tem que ter empatia. É o que você falou. É um requisito mínimo para você começar a trabalhar com oncologia. Se você não tem esse requisito, eu também acho que tem que se retirar. Eu Porque acho. não adianta. Faz muita diferença pra gente, entendeu? Você entra numa consulta de um jeito, você sai de outro. Com você sai certeza. iluminado, assim, entendeu? Eu, Com como vontade. cuidadora também, a cada consulta com a Lari era aquele, sabe, consigo respirar, sabe? Eu consigo ver Você tem perspectiva. a luz no final do você túnel. fala, não, E é a nossa vitória no final da consulta. Quando o paciente chega acabado e sai, ai, doutora, agora eu tô mais tranquila. A gente ia Assim, feliz pra é consulta isso. com a Lari, porque a gente sabia que a gente ia ser bem recepcionada, bem cuidada, bem tratada, que ia ter alguém que falasse de igual para igual, sabe? Então, assim, eu sou suspeita pra falar da Lari, mas Eu ela pago ela, como... gente, pra ela. Tá bem paga. Depois Mas eu acerto com ela, você, Mari. como médica, foi essencial. E aí, isso que a gente Que legal. enfatiza. Profissional humano, porque você tá lidando com uma pessoa, você não tá lidando com estatística. Sabe, E eu tem sou gente com que um lida ser como humano. número. Não é assim que funciona. Às vezes a gente só precisa, a gente não precisa que você fale, sabe, aquele realmente fale, você tá curada. Não, mas eu tô com você no caminho pra cura, sabe? É você saber que você tem uma mão amiga ali que você pode confiar. E isso é assim, acalma, abranda qualquer tipo de nervosismo, dúvida, isso Inclusive, eu acho que isso influencia influencia na resposta que a gente tem ao tratamento. A químio, ou na cirurgia mesmo, né? Você ter uma boa orientação, e você saber que você ter tá força para amparado. continuar o tratamento, porque tem pessoas que param o tratamento, né? E como você falou, graças a Deus, várias pessoas que a gente recebeu aqui tiveram uma rede de apoio, parceiros, né? Mas não, a gente sabe que não é a realidade de não é todos. assim. E muitas vezes o parceiro abandona, e muitas vezes o parceiro abandona dentro do relacionamento. Que é uma Exatamente. coisa muito triste, porque a pessoa ela tá passando por um momento muito difícil e ela não tem alguém para ser o chão dela. Ela tem alguém para, às vezes, até depreciar e deixar. E é muito triste. Abandonar mesmo, Abandonar. né? Isso é E muito assim- cruel. É muito cruel. Não, porque você se sente tão sozinho, né? E é tão difícil. Então, e a gente sabe que é difícil para os cuidadores também. A gente sabe disso.
Mas aí, no momento que se você tá passando por isso, você fala, eu sou doente, eu tô a doente, né? Eu que tô com um problema, então, nesse momento eu preciso que você... A gente precisa. E assim, eu me lembro, eu opero também no Hospital do SUS aqui em São Paulo, né? E aí tinha uma paciente super jovem, a gente até fez uma mamoplastia redutora nela, e depois ela precisou fazer, a gente fez em 2 tempos, porque ela tinha mama muito grande. Aí depois ela fez a adenectomia. E ela começou a chorar muito, assim, na sala, assim, antes de entrar na cirurgia. E eu falei, mas o que tá acontecendo? Vai dar tudo certo, a gente tá aqui com você, não sei o que dela. Não, doutora, é que eu tô sozinha. Isso é Porque duro, aí eu falei assim, difícil. mas ela não, meu pai me deixou aqui, foi embora. Aí, assim, aqueles problemas sociais que a gente sabe que existem. E ela falou assim, eu tô sozinha. E aquilo me deu uma dor. Daí eu falei pra ela, não, você não tá sozinha, a gente tá aqui com você. Mas não tem como você suprir um papel, Não dá. A né, gente que... tenta melhorar, né? Mas não tem. Então, Rede de apoio, eu acho que faz toda a diferença. Da pessoa querer vencer mesmo, entendeu? Tem um motivo Inclusive, pra vencer, né? Nos nossos comentários no Instagram, né, relatos de falar, minha família parece que finge que nem sabe que eu tenho câncer, de tanto que não se importa. É que às vezes Isso é a pessoa não cruel. sabe lidar e não Isso lida, é né? cruel. Não lida. Prefere Tem não pessoas, assim, que eu percebi que, assim, quando você tem uma pessoa que tem um diagnóstico, você encontra ela no supermercado. Só que agora, estando do outro lado, jamais eu vou deixar de abordar uma pessoa que eu conheço e que eu descobri que tá com algum problema. Ah, o filho morreu. Não precisa ser alguma coisa assim, um problema sério. Eu não vou deixar por conta da minha vergonha. Porque às vezes eu pensava assim, fulana, amiga fulana, assim, por que não me mandou mensagem? E aí chegou até uma amiga minha, chegou uma mensagem depois, assim, que eu já tava lá no meio das químicas. Eu não sabia o que escrever, eu demorei, mas resolvi mandar mesmo assim agora. E aí eu falei pra ela, manda, porque faz diferença pra gente. Porque às vezes eu não conseguia responder, porque eu tava, né, passando por muita coisa, assim, e eu só curtia. Mas era tão confortante eu ler as mensagens, o carinho que você recebe das pessoas, assim, pô, a pessoa parou, escreveu uma mensagem pra mim, ou me ligou. Ela jogou aquela energia pra mim. Faz tanta diferença. Gente, faz muita diferença. Não tô falando da boca pra fora. Porque faz mesmo. A vizinha faz diferença. Porque você fala assim, não, tá todo mundo torcendo pra mim. Sabe assim? Você tem essa sensação que, não, todo mundo tá torcendo, todo mundo tá vendo fazendo o alguma sofrimento coisa, que eu uma tô oração. tendo. Sabe? Exatamente, oração. Então, eu falo isso no Instagram. Logicamente, assim, algumas vezes eu me dava uma retirada e voltava pra tentar me proteger também. Mas eu recebi muito amor, gente, do Instagram, das pessoas. Porque ali, principalmente no Instagram, que é uma rede, assim, que cresceu, mas é muito paciente oncológico ou pessoas relacionadas a isso, a quantidade de mensagem, de amor, de carinho. Então, eu fiz assim, foi melhor usar isso e tal. Eu fui muito ajudada também. E agora, terminando o tratamento, eu tô conseguindo ajudar muito mais. Porque eu falo, passei por isso também. É diferente do médico falar, é normal essa dor no pé. Mas se eu que tive a dor no pé, porque eu fiz a químio, a dor no pé é normal, por exemplo, entendeu? Então ela fala, ai, que bom, você teve também. Porque você fica louco na hora que você tem o diagnóstico. Você sente que você não tá sozinho no tratamento. Então, eu achei também uma rede de apoio via online, entendeu? Sim. Você é um exemplo disso, né? Que a gente conversou ali, olha a gente aqui, né? E quantas outras coisas a gente não pode vir a fazer junto. Acompanhando cada rádio. É muito legal que a gente sente tanto conexão com a pessoa que a gente nunca viu. Gente, mas é uma conexão de história. Viveu algo assim, e aí você se conecta com aquela. E é por isso que a gente trouxe História. isso, porque a história, ela sensibiliza, e a sensibilidade você se reconhece no outro. Então é um caminho que você sabe, não tô sozinha nisso. Tem mais alguém. Só eu, né? Porque a gente sempre se pergunta, né? Por que comigo? Mas assim, não é só você, né? Tem tantas pessoas e a outra pessoa conseguiu, outra pessoa, ela fez assim, assado, e a gente consegue se ajudar. Hoje em dia, com a rede social, com a internet, gente, olha o que a gente consegue ter de informação, né? De disseminação mesmo. Eu acho isso aqui que vocês estão fazendo aqui é precioso. Porque quando você pensa assim, tá bom, 95% das pacientes curam. Para paciente que tá ouvindo isso, gente... Ela fala assim, tá. Tá bom. Estatística, não. Ela curou, essa curou, a outra lá curou. Ela tá aqui falando, contando uma história, mas ela tá com o cabelão comprido. Ela falou que ela já trabalha faz 5 anos, os exames dela estão normais. Em pessoa. Então, assim, transformar aquilo numa coisa palpável. Palpável, Isso pra mim,
foi importante. Entendeu? Ver, não, tem uma galera aí vivendo a vida numa boa, entendeu? E que tiveram câncer e que a gente, é uma coisa que eu não vou conseguir apagar da minha história e acho que nem deveria, né? É parte da sua É história. Ressignificar. É o que você falou. Exatamente. Você mudou, né? Mas essa é você. A E gente- você se ama, porque a gente já vê que você se ama. E E eu isso. te digo mais, eu me amo mais careca, viu? E você Eu vou porque deixar sim. o cabelo crescer. Não, eu tô cabeluda, gente. Mas tem Quase paciência. fiz rabinho. tem paciente que chega assim, doutora, olha como é que eu tô com esse cabelo. E deixa o cabelo curto, porque não consegue mudar um visual que ela não ia... É de, assim, Cortar antes. pós, assim, porque quando você tá na químio, você tá na luta. Então, você tá na Uhum. luta física ali, entendeu? Uhum. Aí, a hora que você fala, putz, tô viva. Quando eu vi que com a segunda químio sumiu o tumor já, Uhum. né? Que aí eu fui Que fazer coisa exame boa. de alegre, fui lá fazer e vi que não tinha mais nada. Aí, depois que eu fiz a ressonância, tudo que eu vi que tinha Aí resposta você radiológica, pegou nossa, força. comemorei. E assim, parecia que eu era a pessoa mais feliz do mundo, entendeu? E eu tava indo ali pra uma cirurgia, né? E aí você faz a cirurgia, também tem a luta física da cirurgia, ai que medo do ponto abrir, aí vou cuidar, dreno, não sei o quê. Fiz, passou. Quando eu fui pra rádio, caí assim, é mais, vamos falar fácil, assim, foi menos agressivo em relação à químio. Aí começou a pipocar a parte psicológica, que é assim, a careca já começou a me incomodar. Eu falava, mas quando que esse cabelo vai crescer que não tá crescendo? O que eu tenho que fazer? Por que da fulana cresceu e o meu não? Você fica se comparando. Aí eu tive essa fase que eu tava triste, assim, sabe? Eu falei, puta, aí vai mais a rádio. Mas aí eu falava, putz, eu já passei tanta coisa. Mas é isso, quando você tá passando no furacão, você quer ficar vivo só. É a Você luta e luta fuga, né? Exato. Você É entra aquilo. naquela coisa de assim, agora eu vou lutar. É isso. Mas depois que Na hora que passa... você sai, que nem agora, acabou, né? Ainda tenho a terapia-alvo pra fazer, mas você fica, aí começa a incomodar. Aí começou a falar assim, meu cabelo, essa careca tá assim, assado, eu tô com mancha na pele, eu engordei 8 quilos, ai não sei o quê. Aí começa a incomodar. E aí uma onco-friend, onco-amiga, né, que eu não conheço, ela falou pra mim, seja mais... Paciente com você mesmo. Exatamente, ela falou, seja mais paciente, ela falou, se olhe com mais ternura, ela ainda falou pra mim, né? Ela falou, olha quanta coisa, né? Porque eu falei, a cicatriz, hoje em dia a minha cicatriz praticamente sumiu, mas na hora que eu olhei, que eu saí da cirurgia das 2 mamas, eu falei, meu Deus, o que é isso? Porque esse roxo, fica feio, né? Eu mandando foto para minhas amigas mastologistas, eu falei, isso aqui tá normal, gente? Eu já tinha visto, mas era em mim, eu falava, meu Deus, e no fim ficou ótimo, Sim. ótimo. O resultado estético, que eu nem tava esperando ele, ficou bom, sabe? E isso faz diferença. Agora, tá fazendo diferença, entendeu? Que eu me olho, eu já falo assim, não, tô melhor. Aí eu falo, não, mas aí tem uma barriguinha pra perder aqui. Tem. Só que a gente Mas precisa calma. ter calma, entendeu? E aí, por isso que eu falo que eu me acho mais bonita. Não é que eu me acho mais bonita careca, não é isso. É que o jeito que eu me sinto melhor Como agora como pessoa. pessoa, como mulher. Eu me olho e falo, putz, ficou linda essa maquiagem. Fui mostrar pra minha cunhada, eu falei, olha aqui, tá sem filtro, né? Eu falei, tô me sentindo Mas é bonita. porque você é linda, num geral, assim, eu digo assim, pela sua energia. Então é um todo, entendeu? Então ninguém olha pra você e fala, ela tá feia careca, porque você não tá. Ai, Porque obrigada. Impossível. Entendeu? É Porque impossível. não é nem o cabelo físico, porque é um todo. A gente olha a pessoa, né? Mas eu acho que é isso, essa vontade de viver que eu falei, gente. Eu sempre fui animadona, assim mesmo. Mas é uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de trocar experiência. Mas agora, parece que, assim, Você é teve uma alegria estar contato. aqui, entendeu? Cara, é uma alegria mesmo. Eu tô aqui 100%. E foi o que eu falei pra você. Não, eu quero a história da mãe dela. Não, eu quero participar disso. E agora que eu vim, eu falei, putz, e se eu não viesse? Entendeu? Que eu não ia viver isso aqui hoje. Então, eu acho que é isso que acende em algumas pessoas que passam por coisas difíceis. Não precisa ser só câncer, né? Então, eu acho que é isso. Eu me sinto, assim, reluzente mesmo. Eu me sinto assim. Que bom que isso resplandece nas outras Nossa, pessoas. demais, demais. É uma jornada que a gente precisa passar, que não é fácil, que a gente precisa encarar, mas o fato de você transformar isso em história, levar auxílio para outras pessoas, uma palavra de carinho, uma ternura, é isso. Acho que esse é o significado da vida. Se você não transforma a dificuldade em uma mão amiga,
que a gente tá fazendo no E mundo, né? Com a Mari eu também senti isso. Quando ela chegou no começo do tratamento da mãe dela, era outra pessoa. No final, eu olhava pra ela e falei assim, nossa, que mulher bonita. Assim, outra pessoa mesmo, entendeu? Então, realmente, isso, se a gente souber como ressignificar, ajuda muito a gente a crescer, a sair melhor do que antes, né? Ninguém sabe por que a gente tem que passar por essas coisas, né? Mas se a gente souber ressignificar, a gente pode ser muito melhor. E assim, melhor não ser histórias, né? Ter a nossa história, a nossa vida, que é só nossa, e ressignificar isso de alguma forma, né? Ai, gente, eu amei. Estamos muito felizes com esse episódio. Mas peraí, eu tenho mais uma coisa pra perguntar. Bora lá. Porque eu vi no seu... Acho que é um pouco disso que a gente falou, né? Eu vi no seu Instagram que você falou a dor do pós-tratamento, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, assim. Olha, eu descobri vivendo na raça, né? Que eu pensava assim, então quando eu terminar aqui vai ser maravilhoso. No dia foi maravilhoso, mas aí ele fala, putz, agora é cirurgia. Aí você vai e você sofre pela cirurgia. Fala, não, agora é radioterapia. Aí você fala, então tá, eu quero viver pro último dia da radioterapia. Só que ele chega, e aí você olha, primeiro que você se dá conta. E eu acho que é uma coisa que a gente como médica, principalmente vocês como mastologistas, a gente precisa olhar para esse pós-câncer. Pensar, curou. E a sociedade faz isso com a gente. A nossa família às vezes faz isso com a gente. Não é assim, quando você tá fazendo aquilo, pô, ela tá em químio, então vamos lá. Agora acabou, minha filha, vamos embora pra vida. Só que a vida, ela ficou parada, a minha vida, das outras pessoas. Você se dá conta que o mundo girou. Sim. Apesar de você não estar nele, porque você se retira, faz seu tratamento e volta. Então, assim, isso dá desconforto, gente. A gente pensar que se, não existe mais Lari, o mundo vai continuar rodando. Normal, vai ter um chororô aqui lá, 2 dias, acabou. A não ser a sua família mais próxima, ninguém vai ficar lembrando mais da gente. E isso dá um desconforto danado na gente. E o pós-câncer é isso. Você olha pra trás e fala assim, cara, é isso mesmo, eu quase morri. Porque você vai perdendo colegas, você vai perdendo pacientes, você vai perdendo pessoas. Porque ainda é uma coisa que mata muita gente. Porque tem muita gente que tem. E aí você fala, putz, eu quase fui e não fui. E aí você fala, não, beleza, agora acabou. Só que não é uma porta, fechou, acabou. Não, você vai no mastologista, você vai no oncologista, você faz seus exames. Aí você tem uma dor, que de repente uma dor era só uma dor. Agora uma dor, eu falo assim, putz, é isso, né? A gente sabe que a gente vai ter dor de barriga, vai ter dor de cabeça. Mas aí você fala, não tem como, gente. O pensamento vem. Aí você fala, será que tem a ver? Aí será que é alguma coisa? Porque você fica... E isso é dolorido demais. Sim. Porque não tem mais a luta física, né? É que você passou daquele período de risco e agora você tem medo calma de voltar. De raciocinar tudo aquilo, processar. É um momento que você consegue raciocinar. Exato. E aí vem aquele momento que você talvez foi forte o suficiente, é nesse momento onde a maré tá calma que você processa tudo isso e fica muito difícil. Eu entendo. É muito difícil. E é um medo de voltar para aquele lugar lá atrás que você já passou, né? E eu vejo muito isso nas pacientes. É um medo de fazer exame, porque o exame pode... Dá um medo danado, viu? Danado. Eu tô com medo de fazer minha ressonância da coluna. Dá medo. Dá medo, mas a gente tem que ir com medo mesmo. Exato, você vai com medo. Então, é esse o tchan do negócio. Dá medo. Não adianta você achar assim, não, a hora que eu não tiver medo eu vou fazer. Não vai continuar com medo. Dá medo do desconhecido, dá medo de fazer exame, de descobrir alguma coisa, mas assim, o medo não pode paralisar, você tem que ir, entendeu? Então, agora, o acompanhamento psicológico tá me ajudando mais ainda, entendeu? Mais ainda. Porque você passou daquele momento de luta, né? Eu acho que é muito isso. O nosso organismo, quando a gente vê que a gente tá em risco de vida, a gente vai pro luta ou fuga. Agora eu vou lutar, vou enfrentar tudo isso. A hora que passa... Não, nesse pós, assim, da rádio, eu ia gravar vídeo, eu colocava o celular, aí eu, oi, não sei o quê, começava a chorar. Então, eu tenho vários vídeos chorando, mas é assim, eu parava pra gravar alguma coisa e eu não conseguia falar, entendeu? Porque é triste. É muita coisa, é duro, você chora, eu choro, fico triste também. A semana passada, eu fui fazer um hemograma, gente. Um hemograma TGO e TGP. Morrendo de medo. Chorei. Aí eu falei, João, vou fazer, não vai dar nada. Vai na mastologista, ai, tô nervosa, que eu vou na masto, se ela ver alguma coisa. Então, a gente fica assim. Então, tem horas que a gente chora, a gente desaba. E eu acho que isso
É natural, é bom parte do isso, faz processo. parte. Uhum. Né? Uma pessoa que não fica triste, que não Gente, é chora com o humano. diagnóstico, Sim. exatamente, está dissociado da Uhum. realidade. Sim. Então, o pós-câncer a gente tem que olhar com carinho, porque eu ainda sou paciente oncológica. E eu não sou mais a Natália que começou lá em janeiro. Né? Eu não tinha dor nenhuma, treinava normal, não tinha fogacho. Então, existe a parte da mulher, de libido da mulher, de conhecer o corpo. É diferente, Vai ter que né? ser cuidado agora. Exato. Da parte psicológica, eu ainda tenho um fog, né? Os chemobrain, assim, esquecimento. Eu tô falando, de repente, dá um hiato, assim, o que eu tava falando? Uhum. Sabe, a gente tem isso, mas agora tá muito mais recorrente. Não consigo fazer uma leitura de um livro do jeito que eu fazia, né? Eu fico voltando as páginas, sabe, assim? Uma coisa que eu não me reconheço nisso. Eu treinava de um jeito, agora eu já tenho que adaptar. Eu corria, agora eu tô correndo 1 minuto, 2 minutos, faço intercalado. Eu sei que isso vai melhorando, mas é difícil quando você... Não, agora eu tô curada, beleza, agora sai pra vida. E aí você realmente não consegue ser igual você era, sabe? Então, é dolorido, a gente tem que aceitar uma nova Natália, uma Natália que o cabelo tá crescendo, sei lá de que cor que vai ficar, se vai ficar loiro claríssimo, no meio tem preto, e aí com um corpo, com uma pele que antes era oleosa, agora é seca, e os meus produtos é tudo de pele oleosa, agora tem que ser de seca. Então, é muito difícil o pós-câncer, principalmente dessa parte de você se readaptar no mundo que continua girando, para voltar para o meu consultório, para a clínica, que ficou parada me esperando, e agora não é a mesma Natália, ela não cabe lá no mesmo jaleco, no mesmo lugar, entendeu? Então, essa readaptação, ela é difícil demais. E eu acho que precisa ser olhada pelos profissionais de saúde, da parte da oncologia, Com certeza. porque assim, não, agora a gente fica meio que em segundo plano. Porque realmente, quem tá no fight é quem a gente tá ali, né? Quem tá lá fazendo a quimioterapia e tudo mais. E eu me sinto, às vezes, assim, eu falo, putz, né, acabou, então era pra eu estar normal. O João Paulo espera que eu esteja normal, mas eu não tô. E aí vira É difícil, muito difícil, é possível. Eu considero que agora, com terapia e conversando com muita gente, eu tenho melhorado e acho que vou melhorar mais, porque eu tô saindo do furacão agora, né? Mas é uma coisa que tem que ser falada, porque é muito silenciado, né? Só quem tá passando... Acabou, né? Mas não é bem Exatamente. acabou. Acho que é seguir o conselho da sua oncofriend. Vai com carinho com você mesma, com calma, e um dia após o outro, entendendo como a nova Natália funciona, né? E ir organizando a vida. Mas assim, nossa... Muito obrigada de ter vindo Ai, aqui. obrigada eu. A gente ficaria dias conversando com Eu acho que a vocês. gente tem muito mais pra conversar. A gente vai ter que fazer live, a gente vai ter que fazer Vamos. outras coisas. Porque assim, Bora, tem adoro. outras coisas que eu queria falar e nem deu tempo, mas foi tão rico. Muito obrigada. Você tem uma facilidade para transmitir que eu acho que vai ajudar muitas pessoas a entender. Porque você E tem uma uma leveza. leveza, um brilho. Muito É parte obrigada. do meu propósito de vida também, isso. E se tornou agora o letramento das pessoas salva a vida mesmo. A gente precisa, as mulheres não sabem. Elas não sabem como é um exame, como é uma mamografia, como é ter câncer, que é possível, que a gente está aqui. Então, isso que vocês estão fazendo, que vocês fazem, é sensacional. Eu agradeço muito, como paciente oncológica, vocês também darem espaço para a gente falar. Não é todo dia que uma mulher careca é convidada para falar. Então, agradeço muito em nome de todas as mulheres. Homens também, né? Mas predominantemente mulheres. E principalmente de nós, pacientes oncológicas. Obrigada mesmo. Muito obrigada, né? A gente é ganhar, eu tô emocionada. Tô emocionada também, assim, de verdade. Muito obrigada por ter vindo. Você veio de outra cidade, né? Tirar o seu tempo para vir aqui, ajudar outras pessoas, ajudar essa causa e ajudar a gente, né? Porque cada pessoa que a gente troca, a gente cresce, evolui. De verdade, eu tô outra pessoa já depois dessa conversa. Que bom. Tô muito feliz. Eu fiquei vidrada, que assim, nem olhei as minhas perguntas, Tá aqui nem de nada. frente E assim, só. foi muito, muito, muito obrigada. Obrigada, A gente agradece demais. Foi um prazer te conhecer. Foi um prazer ver a sua luta, participar, nem que seja um pouquinho lá e torcer por você, né? Às vezes a gente não verbaliza, mas a gente emana energias positivas, a gente sabe como é o tratamento. E isso é para todas as pacientes oncológicas. Se eu estiver olhando seus status, eu tô torcendo muito por vocês. Com certeza. E a nossa parceira Paula da Ser Flor eternizou um
lindo, lindo, lindo colar pra você, pra te abrilhantar ainda que mais, graça, te deixar sério? maravilhosa. Ah, A gente tem muitas simbologias aqui no podcast, inclusive as flores, e a gente queria eternizar esse momento. Que lindo, gente. Não estava preparada para isso. Que lindo, muito obrigada. Ai, que graça. Vamos ver o A colar. Paula é maravilhosa, gente. Ai, gente. E eu assim, né? Eu sou uma árvore de Natal. E depois do diagnóstico, gente, eu fiquei mais ainda assim, querendo colocar acessório, make, pra me sentir bonitona. Ai, gente. É uma flor Que lindo. É linda, né? Vocês viram? maravilhosa. É Que maravilhosa. coisa linda. Mostra pra câmera lá, pro pessoal de casa ver Vamos ver, acho que assim a vai ficar melhor. lindeza que é isso daí. Que É maravilhoso. delicadeza. É muito A Paula é uma lindo. artista. Paula, obrigada. Obrigada mesmo. Amei. Amei. Vou sair já com ele. Ai, que Ai, lindo. muito bom, gente. Muito bom. Amei. Delícia. Nossa, Que eu tô delícia. apaixonada por Vai. esse podcast.